Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de situações, de momento, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. E hoje, nessa manhã, a gente quer falar sobre as faculdades da mente, sobre que, de repente, na tua vida, você abraça um problema, você vive uma situação que essa situação não te pertence. E o que está precisando que você faça nesse exato momento é simplesmente você olhar com outros olhos para essa situação. A partir do momento que você muda o foco, a tendência é que as coisas venham a mudar. A questão é, na maioria das vezes a gente fica muito aprisionado a tudo aquilo que aconteceu no passado, a gente fica muito preso a situações que não nos pertencem. Por quê? Assim como o homem se vê, assim o homem o é. Essa palavra é do grande mestre Jesus Cristo, que nos ensinou muito sobre a vida. Só que a gente fica muito condicionado a situações do passado, a gente fica muito preso a tudo que a gente viveu lá no passado. Só que o passado não pode voltar. Mas o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida agora no presente? É exatamente ressignificar todos os erros do passado, ressignificar situações que eu vivi e tentar transformar a minha existência agora no presente. Porque não adianta eu viver em completa ansiedade com o futuro, porque o futuro vai ser apenas um reflexo do presente. O futuro ele não existe. O futuro vai ser tudo aquilo que eu estou vivendo agora, tudo aquilo que eu estou plantando agora. Vou dar uma direção para vocês aqui, um exemplo muito fácil. Você planta uma semente de uma árvore, você não vai ver a árvore agora, né? Ela tem um processo de crescimento, de evolução. Com o tempo você vai ver aquela árvore e você vai colher os frutos daquela árvore. A vida funciona dessa mesma forma. Os teus pensamentos são a semente. Aí os teus pensamentos vão te conduzir para a ação, para a imaginação. A partir desse momento que você unir pensamento, imaginação e ação, você vai entrar no processo de criação. Então tudo na sua vida, quem cria é você. A partir do momento que eu tive a direção, que eu recebi esse código, eu percebi o seguinte, que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Mas de repente eu não posso controlar a forma como as pessoas reagem diante de mim, comigo. Mas eu posso sim controlar as minhas emoções, eu posso controlar a forma com que eu irei me sentir diante do que as pessoas fazem para mim. Porque eu tenho poder na mente. O homem que ele é livre na sua mente, ou seja, ele aprendeu a pensar por si próprio, ele aprendeu a viver a vida, ele aprendeu a superar as dificuldades que são apresentadas na jornada da existência, é um homem que sabe que durante a nossa trajetória a gente vai passar por um processo de quedas, a gente vai passar por um processo de decepção, a gente vai passar pelo processo de tristezas. E os sentimentos, as emoções fazem parte da vida. Você não pode abdicar de sofrer, você não pode abdicar de não ser contrariado, porque tudo isso faz parte do processo da existência humana. Nós estamos aqui para a evolução. E a partir do momento que você compreender que existe um mundo de uma elevação muito maior do que esse mundo que nós estamos aqui, porque simplesmente o mundo material é aquilo que você vê, é aquilo que você consegue enxergar com os teus olhos físicos, mas existe um mundo mental, e o mundo mental é um mundo complexo. Eu amo estudar neurociência, tenho vários livros, gosto da psicologia, mas a neurociência ela descobre coisas interessantes sobre o pensamento, e uma das maiores descobertas para mim de todos os tempos, a nível de medicina, a nível de ciência, foi descobrir o seguinte, o poder do pensamento. Tudo aquilo que você pensa, você acaba criando, acaba acontecendo na tua vida. Se você refletir agora, eu pensei no Fusca azul. Você vai sair na rua, pode até ser difícil, mas vai vir um Fusca azul de outra cidade e você vai ver esse Fusca azul. Geralmente, todas as vezes que você pensa em alguma pessoa, essa pessoa liga para você. Isso você está atraindo através do seu pensamento. Então, se coisas ruins estão acontecendo na tua vida, quem está atraindo é você, pela sua forma de pensar, a sua maneira de falar. Hoje eu percebo o seguinte, as pessoas falam delas mesmas com depreciação, as pessoas falam delas mesmas com um sentimento de tristeza, de inferioridade. E Jesus Cristo, o grande Messias, quando ele andou pelo mundo, ele deixou ensinamentos maravilhosos, e um dos grandes ensinamentos do Mestre foi: assim como o homem se vê, assim o homem o é. Você não pode permitir que outras pessoas te julguem. Elas têm todo o direito de te julgar, porque a forma de você olhar para alguma coisa, a forma de você olhar para alguém, influencia muito na sua vida, influencia muito na percepção que você tem. Mas aí eu vou dar um exemplo simples para você. Alguém que é depressivo, vai passar na rua, não vai falar com você.
dentro da sua mente você vai pensar, é uma percepção. Poxa, essa pessoa é ignorante, essa pessoa é mal educada. Pô, mas você não sabe a dor que aquela pessoa está enfrentando, você não sabe o labirinto que aquela pessoa está ali. Talvez naquele momento a dor daquela pessoa, a nível da alma, a nível mental, emocional, é tão grande que aquela pessoa não conseguiu te visualizar. Então, às vezes, o ser humano, ele julga muito, o ser humano, às vezes, ele critica muito, e a gente deve estar muito atento para isso. A vida é muito mais do que aquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente pode ver aqui agora. Existe o plano mental, existe o plano material, existe o plano espiritual. No plano espiritual tudo é mais amplo, tudo é mais bonito, tudo é mais harmonioso. E para você ter um equilíbrio na sua vida espiritual, primeiro você tem que passar pelo processo de equilíbrio, de mudança na sua vida mental. Você tem que desconstruir. Ao longo da vida nós construímos vários paradigmas. A gente começa a aceitar tudo aquilo que os nossos pais nos falam e eles foram ensinados, orientados de uma maneira errada. A gente passa a ser catequizado, a gente passa a ser totalmente influenciado pelos canais de televisão, pelas emissoras de rádio. E sem perceber a gente passa a viver uma vida, a gente passa a ter comportamentos que não são nossos. São comportamentos preconcebidos por outras pessoas e a gente nem questiona, e a gente começa a fazer, a gente começa a viver essas coisas. Então é o seguinte, a gente tem que passar pelo processo de desconstrução. Quando o homem desconstrói, ele consegue construir. Se você compra um imóvel antigo, todo deteriorado, e você quer construir ali um palácio, o primeiro processo que você vai ter que fazer é demolir aquele imóvel antigo. Assim funciona com a sua vida. Para que você tenha uma vida diferente, para que você obtenha resultados diferentes, você tem que começar agora o processo de demolição. Destruir tudo que você pensou até hoje, destruir como você pensou até hoje, destruir a forma como você agiu até hoje. E aí você entendeu o seguinte, a partir do momento que eu faço a terraplanagem nesse terreno e que eu construo aqui uma base, uma estrutura muito forte, eu vou me tornar alguém forte. A questão é, a maioria das pessoas não tem base. A maioria das pessoas elas sofrem um problema de estrutura, de formação de estrutura espiritual, de estrutura física. E aí você tem que sucumbir, porque você não consegue resistir, você não consegue se livrar da maior prisão, que é a prisão mental. A prisão mental você consegue visualizar grades e algemas onde não tem nada. E é uma dor silenciosa. E aí muitas pessoas são conduzidas ao processo de depreciação da sua própria vida. Aí entra o sistema de ansiedade, onde você se preocupa com tudo, com todos, e na verdade você esquece de se preocupar com você. E aí na decorrência do tempo você passa a viver uma vida sem sentido, uma vida de dor, uma vida de um prisioneiro. Aí você se sente um prisioneiro estando livre, tendo possibilidade de curtir o sol, tendo possibilidade de correr, tendo possibilidade de viver. E aí a vida vai nos ensinando que a gente tem que mudar o nosso padrão de comportamento. Eu viajei durante essa semana, usei muito o microfone Bluetooth. Cheguei aqui, gravei um vídeo, tinha um tema que era exatamente esse tema e com certeza seria um dos melhores vídeos da minha vida até hoje, porque espiritualmente eu estava muito bem, recebi a mensagem e vim aqui transmitir para vocês. Mas o que aconteceu? Gravei 7 minutos de vídeo, quando fui agora ouvir, o microfone estava desligado, a bateria arriou. Aí eu te pergunto, causa e efeito. Quem é o culpado por esse problema que aconteceu agora? Eu tinha a melhor mensagem do mundo, eu tinha a possibilidade de chegar ontem, carregar o microfone, eu deixei descarregar. Eu não tenho que culpar ninguém, eu não tenho que culpar a mim mesmo, mas faz parte da vida. Talvez essa lição que eu passei agora vai me ensinar a como agir diferente da próxima vez. Então, se liberte de todas as prisões emocionais, de todas as amarras, porque na vida existe a dualidade, existe a polaridade. Tudo na vida tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Perfeito, só o grande Criador do Universo. Mas nós que estamos aqui, debaixo e sobre o sol da terra, nós temos sim as nossas falhas, nós temos nossos erros. Não espere ser perfeito. Eu falo sempre com as pessoas, não cobrem perfeição de você mesmo, não cobrem perfeição dos outros, porque nós somos seres humanos em evolução. Quando nós nos tornamos perfeitos, com certeza nós não estaríamos aqui. Se a humanidade já tivesse evoluído no processo que era para nós evoluirmos, como o Criador do Universo deixou estabelecido, nós já teríamos um plano muito melhor. Nós estamos aqui exatamente por isso. A gente erra, recebe a lição, recebe o papel, a caneta, faz tudo errado, é reprovado. A prova vem de novo, a gente é reprovado. Então por quê? Erro e acerto. A gente não está aprendendo nada com as lições que a vida está nos ensinando. Enquanto você não evoluir, enquanto você não crescer, enquanto você não deixar
para trás o passado e viver o presente intensamente, porque o presente é algo maravilhoso, o nome já diz presente, é o aqui e o agora. O momento que eu estou vivendo, esse momento é o presente. Eu tenho que fazer o melhor possível com esse momento, eu tenho que vibrar a energia positiva nesse momento, eu tenho que ser esse momento. Então, a partir do momento que a gente adquire essa consciência de viver o momento, a gente consegue se tornar pessoas mais livres, pessoas mais humanas, pessoas melhores. E o nosso objetivo não é competir com ninguém, eu falo sempre isso, meu objetivo é me tornar a cada dia a melhor versão de mim mesmo e me aumentar 1%. Se eu aumentar 1% a cada dia, evoluir 1% a cada dia, correr 1% a cada dia, pedalar 1% a cada dia, prospectar mais um cliente a cada dia, eu vou me tornar alguém excelente. Então, a vida passa por aí. Se você muda a tua percepção, se você muda a forma de você ver as coisas, o mundo vai mudar junto com você. Mas se você tem um olhar crítico, para onde você olhar, você vai enxergar problema, você vai ver problema. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre. Uau!